Bom, vamos então aqui a um conto chamado O Homem que Sabia Javanês, que é um dos clássicos da literatura, escrito pelo Lima Barreto em 1911. É engraçado, é crítico, né? E ele é narrado em primeira pessoa pelo personagem Castelo, que está numa confeitaria junto com seu amigo, que é o Castro, e o Castelo fica contando, digamos assim, as histórias, as peripécias que ele fez na vida para sobreviver. E o amigo dele, o Castro, que está ouvindo, fica assim encantado, né, com as histórias. O meu amigo, o Castro, ouvia-me calado, embevecido, ou seja, encantado com as histórias desse nosso narrador, o Castelo, como é que ele faz para sobreviver. E aí o Castelo, que é o narrador, né, e diz que hoje ele trabalha num consulado, só que o amigo dele, o Castro, diz, né, que se admira do amigo, que é o narrador, né, porque como é que ele conseguiu fazer tantas aventuras assim no Brasil, né? Mas que tipo de Brasil, reparem, neste Brasil imbecil e burocrático, tá? E aí o que, que o narrador vai dizer? Qual? Deixa disso. Aqui mesmo no Brasil, meu caro Castro, se podem arranjar belas páginas de vida. Imagina tu que eu já fui professor de javanês. E aí o narrador diz, né, que antes do consulado, né, ele era professor de javanês. E aí o Castro, amigo, quer saber, tá, mas me conta essa história aí, né? Conta lá como foi. Bebes mais cerveja? Estão numa confeitaria bebendo e conversando, né? Só que a história do conto gira em torno dessas peripécias do narrador, o Castelo, para sobreviver. E na verdade ele vai nos dizer que se deu muito bem na vida, tá? Eu tinha, diz o narrador, o Castelo, eu tinha chegado havia pouco ao Rio e estava literalmente na miséria, sem dinheiro. Vivia fugido de pensão em pensão, sem saber onde e como ganhar dinheiro, quando eu li no Jornal do Comércio o seguinte anúncio: precisa-se de um professor de língua javanesa, cartas, etc. Tá? E aí o que, que o narrador pensa, na verdade, né, quando ele vê esse anúncio no jornal? Eis um cargo sem ter muitos concorrentes, né? Só que reparem, ele não é professor de javanês, mas ele pensa. Repare o título, né? O homem que sabia javanês. Ele pensa, né? Bom, se eu conseguir decorar algumas palavras em javanês, eu vou me apresentar ao cargo, tá? E aí ele já começa tipo a se imaginar ser professor de javanês, ganhando bem. Então ele resolve ir até a Biblioteca Nacional para pesquisar sobre. Na escada da biblioteca, acudiu me pedir a grande enciclopédia com a letra J, a fim de consultar o artigo relativo a Java e a língua javanesa. Dito e feito, fiquei sabendo ao fim de alguns minutos que Java era uma grande ilha do arquipélago de Sonda, colônia holandesa, e o javanês, língua aglutinante do grupo Maleo-Polinésico, possuía uma literatura digna de nota e escrita em caracteres derivados do velho alfabeto hindu. Ou seja, né, então ele vai pesquisar mesmo que língua é essa, e ali na enciclopédia tem indicação de trabalho sobre a língua Java, e o narrador vai procurar um deles, já copia todo o alfabeto, e detalhe, né, ele sai na rua decorando letra, decorando palavras ali, ele chega até a riscar assim na areia para tentar guardar na memória. E qual é o detalhe? Ele dorme no outro dia, ele já se lembrava ainda, né, digamos, da lição dele. Convenci-me que aquela era a língua mais fácil do mundo e saí. Ou seja, ele está meio que disposto, né, a se candidatar a professor de javanês, mesmo sem saber nada, rabiscando uma ou duas palavras ali, né? Só que qual é o detalhe? Ele dá de cara com o cobrador dos aluguéis ali e ele está com o aluguel atrasado. E o cobrador pergunta, né? Senhor Castelo, quando salda a sua conta? Quando tu vai pagar a tua dívida, né? Breve, espere um pouco, tenha paciência, eu vou ser nomeado professor de javanês. E reparem quando o narrador, né, ele fala em ser professor de javanês, isso já causa todo um impacto ali no cobrador da dívida, que não sabe o que é javanês, mas ele fica impressionado com aquilo, né? E aí ele diz assim: é uma língua que se fala lá pelas bandas do Timor. Sabe onde é? Oh, alma ingênua. E repare então que o narrador, mesmo devendo, ele ao falar que vai ser professor de javanês, ele já cresce frente aos outros ali, né? E o que acontece? O homem, o cobrador, esqueceu-se da minha dívida e disse-me com aquele falar forte dos portugueses. O que, que ele vai dizer? Eu cá por mim não sei bem, mas ouvi dizer que são as terras que temos lá para os lados de Macau. E o senhor sabe isso, o senhor Castelo sabe essa língua toda, né? Enfim. Então reparem que ele já está dando aqui, né, a ideia da mentira. Ele não sabe, mas já está se passando por, tá? E aí o narrador vê que impressionou cada vez mais na cabeça dele. Ele é um professor de javanês, aí ele olha de novo o anúncio
e resolve mandar uma carta, então, se candidatando ao emprego. E aí ele passa pelo jornal e deixa lá a carta, né? E aí, enquanto ele fica esperando a resposta da carta, ele não fica parado, ele fica estudando também, né? E vai se interessando mais, né? Ó, na bibliografia e história literária do idioma que eu ia ensinar. Ao cabo de 2 dias, recebia eu uma carta para ir falar ao Dr. Manuel Feliciano Soares Albernaz, barão de Jacuecanga, Rua Conde de Bonfim. Ou seja, na verdade, né? Então ele recebe a resposta para ele ir lá fazer entrevista de emprego, né? E além do alfabeto, fiquei sabendo o nome de alguns autores também. Também perguntar e responder como está o senhor, e 2 ou 3 regras de gramática, lastrado todo esse sabor com 20 palavras do léxico. Ou seja, ele decorou algumas coisas ali, né? Não imaginas as grandes dificuldades com que lutei para arranjar os 400 réis da viagem. Ele tá sem grana, né? Então, a gente vê aqui, na verdade, ele é um grande malandro também. Ele não sabe nada de javanês, decorou algumas coisinhas e vai tentar um cargo de professor. E aí, como ele não tem dinheiro, né, para ir de trem, nada, ele vai a pé mesmo, tá sem dinheiro. E ele chega lá, é uma casa grande, muito bonita, meio largada assim, né, mas uma casa grande. Bati, custaram-me abrir. Veio por fim um antigo preto africano, cujas barbas e cabelo de algodão davam à sua fisionomia uma aguda impressão de velhice, doçura e sofrimento. Então, ele entra na casa e de repente vem o barão, aquele que quer aprender o javanês, né, o que mandou a carta solicitando no anúncio um professor de javanês. Aquele ancião cuja velhice trazia à tona do meu pensamento alguma coisa de augusto, de sagrado. Hesitei, mas fiquei. Bom, aí claro, né, que o velho barão, esse aqui colocou o anúncio, ele tá querendo sondar quem é esse professor, que é o Castelo que chegou ali, né? E começam as apresentações, as perguntas. Eu sou, avancei, o professor de javanês que o senhor disse precisar. Sente-se, respondeu meu velho. O senhor é daqui do Rio? Não, sou de Canavieiras. Como? Fez ele. Fale um pouco alto que eu sou surdo. Sou de Canavieiras, na Bahia, insisti eu. E onde o senhor fez os seus estudos? Em São Salvador. E onde aprendeu o javanês? Indagou ele com aquela teimosia peculiar aos velhos. E o que acontece, né? Não contava com essa pergunta. Ou seja, onde aprendeu o javanês? Mas imediatamente arquitetei uma mentira. Contei-lhe que meu pai era javanês, tripulante de um navio mercante, viera ter a Bahia, estabelecer-se nas proximidades de Canavieiras como pescador, casara, prosperar e fora com ele que aprender javanês. Ou seja, tudo mentira, né? E lembrem aqui quem é o narrador é o Castelo, e o Castelo está numa confeitaria, contando tudo isso para o amigo dele, que é o Castro, tá? Ele está contando um episódio da vida dele, como é que ele conseguiu virar professor de javanês sem saber javanês, tá? Bom, e o Castro que está ouvindo, o amigo da confeitaria, está empolgado assim com a história, né? E aí pergunta pro Castelo, tá, mas vem cá, esse velho barão acreditou no teu papo, né? E ele acreditou? E o físico teu não tinha nada a ver? Perguntou meu amigo, que até então me ouvira calado. Não sou, objetei, né? Lá muito diferente de um javanês. Estes meus cabelos corridos, duros e grossos e a minha pele basamé podem dar-me muito bem o aspecto de um mestiço de malaio. Tu sabes bem que entre nós há de tudo, índios, malaios, taitianos, malgaches, guanches, até godos. E aí, né, o velho barão que quer o professor de javanês acredita no narrador, né? Então, o senhor está disposto a ensinar-me javanês? E o narrador diz sim, sem problema nenhum, né? Sou professor de javanês, né? E aí o barão diz: o senhor há de ficar admirado, aduziu o barão de Jacuecanga, que eu, nesta idade, ainda queira aprender alguma coisa. Ou seja, aprender ainda já ele tão velho, né? E aí o velho, esse aqui, o barão, vai começar agora a nos explicar por que ele quer aprender o javanês. O que eu quero, meu caro senhor Castelo, é cumprir um juramento de família. Não sei se o senhor sabe que eu sou neto do conselheiro Albernaz, aquele que acompanhou Pedro I quando abdicou. Voltando de Londres, trouxe para aqui um livro em língua esquisita que tinha grande estimação. E aí, quando o avô do barão morre, e tinha esse livro, né? Ele chama o pai do barão e diz, ó, filho, tenho este livro aqui, escrito em javanês. Disse-me que quem me deu
que ele evita desgraças e traz felicidades para quem o tem. Eu não sei nada ao certo. Em todo caso, guarda-o. Mas se queres que o fado que me deitou o sábio oriental se cumpra, faze com que teu filho o entenda, para que sempre a nossa raça seja feliz. Ou seja, entendam, né? Para que sempre sejam felizes ali a família, eles devem entender o que esse livro gigante diz, que está escrito em língua javanês, tá? Só que aí o pai do barão não acreditou na história e tudo mais, achou que era só superstição, né, e tudo mais, só que só revelou isso pro filho quando ele estava quase morrendo, né, e aí o barão diz, ó, as portas da morte o meu pai me deu e disse-me o que me prometera ao pai. Em começo, pouco caso fiz da história do livro. Deitei-o a um canto e fabriquei a minha vida. Cheguei até a esquecer-me dele. Mas de uns tempos para cá, esta parte, tenho passado por tanto desgosto, tantas desgraças têm caído sobre a minha velhice, que me lembrei do talismã da família. Tenho que o ler, que o compreender, se não quero que os meus últimos dias anunciem o desastre da minha posteridade. E para entendê-lo, é claro que é preciso entender o javanês, por isso estou contratando um professor de javanês. Então, por que, que o barão quer aprender javanês? Porque ele quer ler o livro, entender o livro, digamos, porque para não ter algo ruim na vida, tu tem que entender aquele livro, tá? E aí o narrador diz até, né, que o barão se emocionou e tudo mais, né? Até que vem o livro, um criado traz o livro. Chamou o criado, deu-lhe as instruções, explicou-me que perdera todos os filhos, sobrinhos, só lhe restando uma filha casada, cuja prole, porém, estava reduzida a um filho, débil de corpo e de saúde frágil e oscilante. Ou seja, né? Quase sem ninguém na vida. Então o barão está muito azarado mesmo. Veio o livro. Era um velho calhamaço, em quarto, antigo, encadernado, em couro, impresso em grandes letras em um papel amarelado e grosso. Faltava a folha do rosto e por isso não se podia ler a data da impressão. E aí o narrador começa a ver o livro e tudo mais, né? Tinha ainda umas páginas de prefácio escritas em inglês, onde li que se tratava das histórias do príncipe Kulanga, escritor javanês de muito mérito. Logo informei disso o velho barão, que não percebendo que eu tinha chegado aí pelo inglês, ficou tendo em alta consideração meu saber malaio. Então ele já aplica mais uma mentira aqui, porque ele lê o trecho em inglês do prefácio e diz pro velho barão, né, do que se trata o livro, só que ele chegou ali lendo pelo inglês, não pelo javanês. Então o narrador ele vai meio que se dando bem, não sabe uma vírgula em malaio, em javanês, né? Mas está se dando bem ali e o barão nem nota isso. Contratamos as condições de preço e de hora da aula, comprometendo-me a fazer com que ele lesse o tal alfarrábio antes de um ano, imagina só. E aí começam as aulas, mas qual é o problema, né? A gente já viu qual é o problema, um professor que não sabe e um aluno que não vai conseguir aprender, por quê? Porque o professor não sabe, né? O barão não conseguia aprender a distinguir, a escrever nem sequer 4 letras. Enfim, com metade do alfabeto levamos um mês e o senhor barão de Jacuecanga não ficou lá muito o senhor da matéria, aprendia e desaprendia. Então nós temos que lembrar também, né, sempre que o narrador não é professor, tá? Mas o que acontece ali? Surge o genro do barão, marido da filha do barão, e aí, claro, eles querem ter notícia ali, né, de como é que tá o estudo do barão e tudo mais. E o que, que o narrador diz pro amigo dele agora na confeitaria? Mas com o que tu vais ficar assombrado, meu caro Castro? É com a admiração que o genro ficou tendo pelo professor de javanês por mim. Que coisa única, ele não se cansava de repetir, é um assombro tão moço. Se eu soubesse isso, onde eu estava se eu soubesse javanês, né? O marido de Dona Maria da Glória, assim se chamava a filha do barão, era desembargador, homem relacionado e poderoso. E mesmo assim, o cara relacionado, desembargador, inteligente, ele fica perplexo assim frente ao conhecimento do narrador, mas é um conhecimento fake, né? De ele saber javanês. Por outro lado, o barão estava contentíssimo. Ao fim de 2 meses, desistira da aprendizagem e pedira-me que lhe traduzisse, um dia sim, outro não, um trecho do livro Encantado. Ou seja, mesmo que o barão não tivesse conseguindo aprender, ele vai poder saber do que se trata, porque ele está agora pedindo ele vai continuar pagando o narrador, mas para ele traduzir o livro. Mas qual é o problema se ele não sabe nada de javanês? Tanto é que ele vai dizer para o amigo dele, o Castro, ó, sabes bem que até hoje eu não sei nada de javanês, mas compus umas histórias bem todas e impingi-as ao velhote como sendo do Chronicon.
como ele ouvia aquelas bobagens, né? Ou seja, inventa historinhas ali, vai contando como se fossem histórias extraídas do livro. E eu cresci aos seus olhos, fez-me morar em sua casa, enchia-me de presentes, aumentava meu ordenado dinheiro, passava, enfim, eu uma vida regalada, nada que lembre aquela vida dele, né? Antes de aperto ali. Mas onde é que ele está conseguindo dinheiro? Na malandragem, na pilantragem mesmo, no golpe do vigário, tá? E mais, nesse tempo aí o barão, ele acaba recebendo uma herança de um parente lá de Portugal, esquecido e tudo mais. Ou seja, é um fator positivo para o barão. O bom velho atribuiu a coisa ao meu javanês. E eu estive quase a crê-lo também. Bom, então tá tudo indo muito bem, mas o que o narrador diz? O doce barão me mandou com uma carta ao Visconde de Caruru para que eu me fizesse entrar na diplomacia. Reparem, né, que o velho barão, como ele tem muitas questões de relacionamento e tudo mais com altos cargos, ele pensa, pô, tu é um professor de javanês, tu não pode ficar aqui ensinando um velho, tu tem que entrar na diplomacia, tá? Vai ter um cargo maior, um cargo de respeito, mas o que o narrador diz? Não, 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 não precisa, eu gosto de ser professor e tudo mais, né? Fiz-lhe todas as objeções. A minha fealdade, eu era um cara feio, a falta de elegância, o meu aspecto tagado, ou seja, e o que o barão diz? Qual? Retrucava ele. O que importa a aparência e tudo mais? Você sabe javanês. Quer dizer, é a única coisa que ele não sabe, né? E aí o narrador acaba entrando realmente na diplomacia. Reparem, né? Por estas questões aí de QI, de quem indica, o narrador agora entrou na diplomacia. Mandou-me o Visconde para a Secretaria dos Estrangeiros com diversas recomendações. Foi um sucesso. O diretor chamou os chefes da seção. Vejam só, um homem que sabe javanês, que portento! Ou seja, todo mundo ali está abismado com a questão dele saber javanês. Lembrem, aquele cara que queria antes cobrar aluguel já tinha ficado abismado. O genro do barão ficou abismado, o barão ficou abismado, né? E aí o narrador diz que ficou frente a frente com o ministro. E aí o ministro pergunta se ele sabe realmente javanês, né? Respondi-lhe que sim. E a sua pergunta, onde eu tinha aprendido, contei-lhe a mesma história do tal pai javanês, ou seja, vai aplicando o mesmo golpe, né? E o que o ministro diz? Bem, disse-me o ministro, o senhor não deve ir para a diplomacia. O seu físico não se presta. O bom seria um consulado na Ásia ou Oceania. Por ora não há vaga, mas vou fazer uma reforma e o senhor entrará. De hoje em diante, porém, fica adido ao meu ministério e quero que, para o ano, parta para Bali, onde vai representar o Brasil no Congresso de Linguística. Reparem a ironia, ele não sabe nada de javanês, nada. E o que acontece é que vai representar o Brasil no Congresso de Linguística, tá? Tanto que o narrador vai falar pro Castro, né? Imagina tu que eu até aí nada sabia de javanês, mas eu estava empregado e iria representar o Brasil em um congresso de sábios. Bom, o velho barão veio a morrer, passou o livro ao genro para que o fizesse chegar ao neto quando tivesse a idade conveniente e fez-me uma deixa no testamento. Ou seja, ele ganhou uma graninha ali, né, no testamento do barão, tá? Tudo continua dando certo para o narrador. E o narrador agora começa o castelo, né, a estudar algumas línguas ali, mas ele não consegue, né? Bem jantado, bem vestido, bem dormido, não tinha energia necessária para fazer entrar na cachola aquelas coisas esquisitas. Comprei livros, assinei revistas, mas não adianta, né? Ele não consegue aprender absolutamente nada. E ao contrário, o que acontece, a minha fama crescia. Na rua, os informados apontavam me dizendo aos outros: olha lá vai o sujeito que sabe javanês. Nas livrarias, os gramáticos consultavam-me sobre a colocação dos pronomes no tal jargão das ilhas de Sonda. Recebia cartas dos eruditos do interior, os jornais citavam meu saber e recusei aceitar uma turma de alunos sequiosos de entenderem o tal javanês. Imagina, vai querer ser professor de javanês para uma turma, né? E o golpe vai dando certo, né? Ele vira uma autoridade no assunto sem ser essa autoridade, tá? Mais ou menos, por exemplo, quem já leu o conto Teoria do Medalhão, do Machado de Assis, é aqui, ó, o castelo seria esse medalhão, certo? A convite da redação, escrevi no Jornal do Comércio um artigo de 4 colunas sobre a literatura javanesa antiga e moderna. E reparem que o Castro diz assim, mas como se tu não sabias nada? Interrompeu meu atento Castro. Muito simples. Primeiramente, descrevi a ilha de Java com auxílio de dicionários e umas poucas de geografias. Ou seja, ele está só copiando o que já está nos livros. E depois citei a não mais poder. E nunca duvidaram? Perguntou-me ainda meu amigo. Nunca. Isto é,
Uma vez quase fico perdido, quase me pegaram, né? Por quê? Porque um dia a polícia prendeu um marujo e esse marujo ele só falava uma língua que ninguém entendia. Adivinha que língua era? O javanês. Chamaram diversos intérpretes. Ninguém o entendia. Fui também chamado, com todos os respeitos que a minha sabedoria merecia, naturalmente. Demorei-me em ir, mas fui afinal. Ou seja, ele não quer ir, já meio que pensa na coisa, né? Só que aí quando ele chega até lá, ele fica sabendo que soltaram esse homem. E qual era o problema? E o tal marujo era javanês. Imagina se não tivesse, né? Enfim, solto ali, o narrador ia ser desmascarado, né? Enfim, se não tivessem liberado esse marujo aí. Chegou, enfim, a época do congresso e lá fui para a Europa. Que delícia! Assisti a inauguração e as sessões preparatórias, inscreveram-me na sessão do Tupi-Guarani e eu abalei para Paris. Antes, porém, fiz publicar no Mensageiro de Bali o meu retrato, notas biográficas e bibliográficas. Reparem que ninguém ali contesta o saber dele, tá? Quando voltei, o presidente pediu-me desculpas por ter me dado aquela sessão. Não conhecia os meus trabalhos e julgara que, por eu ser americano-brasileiro, me estava naturalmente indicada a sessão do Tupi-Guarani. Aceitei as explicações e até hoje ainda não pude escrever as minhas obras sobre o javanês para lhe mandar conforme prometi. Bom, e aí o que acontece? Passei a ser uma glória nacional. E ao saltar no Cais Faro, aqui no Rio de Janeiro, né, recebi uma ovação, aplausos de todas as classes sociais e o presidente da República, dias depois, convidava-me para almoçar em sua companhia, ou seja, uma glória brasileira, né? Dentro de 6 meses, fui despachado cônsul em Havana, onde estive 6 anos e para onde voltarei a fim de aperfeiçoar os meus estudos das línguas de Malaya, Melanésia e Polinésia. Bom, o amigo então termina a história, né? E o amigo Castro fica impressionado com a história, né? E diz: é fantástico, observou Castro, agarrando o copo de cerveja. E como é que finaliza o conto? O que diz o narrador, o Castelo? Olha, se não fosse eu estar contente, ser um homem professor de javanês, né? Sabe o que eu ia ser? O quê? Bacteriologista eminente. Vamos? E o que diz o Castro? Vamos. Ou seja, se eu precisasse de um novo emprego, eu ia ser bacteriologista eminente. Eu ia me meter numa profissão da qual eu não sei nada, voltaria a enganar, voltaria a ficar bem. Ou seja, um conto que critica muito essa burrice nacional, a burrice internacional também, né? A questão da aparência, a questão, então, enfim, do medalhão, né? E por tabela também mostra essa questão toda da malandragem, do carteiraço, nesse lindo conto chamado O Homem que Sabia Javanês. O homem que sabia javanês de forma fake e conseguiu enganar, então, muita gente.